Olá, está no ar mais um Almanac Brasil. Dizem que Deus fez o campo e o homem fez as cidades. E nós no Brasil resolvemos caprichar. Aqui tem cidades de tudo quanto é tipo. São mais de 5.500 municípios, cada qual com suas peculiaridades, encantos e nomes para lá de inusitados que rendem engraçadas histórias de almanac. Além da diversidade das cidades, no programa de hoje trazemos para você os cantos e a mineirice de Lô Borges, o primeiro acidente automobilístico brasileiro, truques e manhas para polir sua prataria, compassos da vida do nosso ilustre Carlos Gomes, a graça inteligente de Hugo Possolo, além de outras delícias que fazem deste o mais brasileiro de todos os almanaques. Prefeitura, Pracinha da Matriz e Avenida Rio Branco. Eis uma clássica cidade brasileira. Mas, na escolha dos nomes, o pessoal esbanja a criatividade. O que não falta em nossas cidades é nome estranho. Tá duvidando? Pois temos Sem Peixe, Passa e Fica, Venha Ver, Sombrio. Tá achando pouco? Pois eu vou de Não Me Toque, Varre e Sai, Carrasco Bonito. E em população, sabe qual é a menorzinha de todas? Borá, no interior de São Paulo, que tem pouco mais de 800 habitantes. Mas em área, a menor é Santa Cruz de Minas, com 3 quilômetros quadrados. Não tem desculpa para não visitar a avó que mora do outro lado da cidade. Já quem gosta de ir para o estrangeiro, pode visitar os States sem sair do Brasil. É só escolher entre Flórida Paulista, Califórnia, no Paraná, Filadélfia, na Bahia, ou ainda Nova York, no Maranhão. E se quiser curtir um tango, temos também Buenos Aires, logo ali em Pernambuco. Já já nosso turismo intermunicipal continua. Ele diz que graça é tudo que a gente pode querer da vida. Se é assim, nosso entrevistado de hoje está com a vida ganha. Hugo Possolo no Papo Cabeça. Eu já brincava de teatro com os meus primos e fazíamos apresentações para a família e também num orfanato que meu pai ajudava a manter, e a gente ia aos domingos almoçar lá e eu sempre organizava algum tipo de apresentação, sempre cômica. Já no Circo Escola Picadeiro, eu e o Jairo Matos, a gente já queria formar algum tipo de grupo de teatro que misturasse teatro e circo. A gente sofria forte influência do Teatro do Ornitorrinco, que tinha feito a montagem de Ubu, Folias Físicas, Patafísicas e Musicais, que era em cima da obra do Alfred Jarry. 5 anos depois, no início da década de 90, eu comecei a me apresentar na rua, passando o chapéu, fazendo números de circo. Fui convidando amigos e isso deu a formação inicial dos Parlapatões, sempre passando o chapéu. O improviso dos Parlapatões é baseado nesse tratamento no nível da rua. Você na mesma altura de olhar que o seu público, o que te permite que você traga a pessoa de igual para igual, e não quando você está num patamar mais alto, como no palco italiano, no qual você se coloca superior e traz uma pessoa quase que para ser humilhada. Então a gente não tem esse tratamento de quem vai pagar um mico, de que eu sei mais. Em geral, para a gente trazer uma pessoa para dentro do palco, você já se expôs em tanto ridículo como palhaço, que a pessoa vem porque ela sabe que ela está à vontade até para ser ridicularizada, mas porque sabe que quem está ali já se ridicularizou. Então é um jogo de igual para igual, uma brincadeira. Daqui a pouco tem mais Hugo Possolo, mas a brincadeira continua com o Almanaquias. Ei, você aí, sabe o que é uma ducineca? É de comer? Não. Parece o nome de uma pessoa, não parece? Uma soneca, sei lá. Doce? Não é um doce. Eu vou te dar uma pista. Tem a ver com incêndio. Fogaréu? Não é o fogaréu. Deve ser alguma sirene? Tem a ver com apagar o fogo. Apagar o fogo? Água. O hidrante, alguma coisa assim, não? Extintor? Ducineca é uma parte do extintor. Agora eu te pergunto qual parte do extintor é a ducineca. O pó?
Não. A espuma? A espuma do extintor. Não, não é a espuma. Gatilho? É isso aí! Pode procurar no dicionário. Tucineca é o bico curvo na parte superior dos extintores de incêndio. O nome deriva do inglês, gooseneck, ou seja, pescoço de ganso. Não é simplesmente imprescindível? Sabe aquele anel antigo, o bule de prata da vovó, ou a coleção de moedas que seu tio garante que vale uma fortuna? Pois é, as coisas de metal guardadas por muito tempo ficam manchadas e escuras. Descubra aí como dar um jeito nisso já. Eu limpo com papel higiênico, papel de cozinha, ou com a flanelinha do óculos. Pra mim, tanto faz. Os depósitos que formam sobre os metais dependem muito da origem que vem. Antigamente era caol. Tinha que tirar o pó, aí depois você tinha que passar o produto com pano, esfregava e depois dava luz. Mais utilizada é pasta de dente, que a pessoa passa, deixa secar um pouco, depois vem lustrando. Eu mesmo nunca usei, mas já vi pessoas usando e falando que era muito bom para limpar ouro. Pasta de dente eu usava na minha aliança. Já usei bicarbonato. Usar bicarbonato de sódio com água e um simples pedaço de papel alumínio é muito mais eficiente porque o processo químico dele é totalmente reversível. Você revê, você retorna até a prata que você deixou escurecer. Então você não perde essa massa de prata durante o tempo. Agora seria os produtos, né? São os polidores de metais que você passa, deixa ele fazer a reação durante uns 5 minutos e depois vem removendo com a flanela seca. Eu aconselho produtos que a gente já compra pronto. No caso de prata, no caso de alumínio, ninguém vai querer uma prataria, um talher de prata todo escurecido. Então ela acaba sendo eliminada para poder ficar bonito, brilhante mesmo, né? Quando Olavo Bilac pegou pela primeira vez no volante, já deu para perceber que, como motorista, ele era um ótimo poeta. Em 1903, automóveis ainda eram novidade em nossas ruas. Logo, as leis de trânsito dependiam basicamente do bom senso dos motoristas. Quando o abolicionista José do Patrocínio comprou o seu, foi logo exibi-lo para o amigo Olavo Bilac, que fez questão de experimentar o possante. Bilac dirigiu por alguns quilômetros, completamente desgovernado, deixando o Patrocínio e os pedestres de cabelo em pé. Até atingir a incrível velocidade de 3 km por hora e encontrar um obstáculo vegetal em seu caminho. Ao contrário da árvore, motorista e passageiro saíram ilesos. E protagonizaram o primeiro acidente automobilístico de que se tem notícia no Brasil. Nosso convidado no Cantos do Brasil é um mineiro que foi sócio fundador do inesquecível Clube da Esquina e transita por vários estilos, sempre encantando as plateias. Com vocês, Lô Borges. Eu jamais imaginava que eu fosse me tornar um compositor. Isso pra mim nunca foi um sonho. Foi uma coisa que aconteceu meio que casual. Feira moderno, convite sensual. Ó telefonista, se a palavra já morreu. Meu coração é novo. O meu primeiro encontro, tanto com o Beto quanto com o Milton Nascimento, foi no mesmo ano, talvez o ano de 62 ou 63, eu tinha 10 anos de idade. Foi um encontro absolutamente assim, do destino, uma coisa assim que era para acontecer. Minha mãe me pediu para eu comprar leite, eu morava no 17º andar, o Bituca morava também nesse prédio, acho que no 5º andar, e eu, como qualquer garoto dessa idade, dispensa elevador para descer, né? Para subir a gente sobe no elevador, para descer a gente desce no corrimão, de bunda, assim, vai. Então eu tô descendo ali, aí eu comecei a escutar um som no violão e voz, um vocalize, aquele famoso vocalize do cara que depois se tornou Milton Nascimento, né? Aí quando eu cheguei no 5º andar, tava um neguinho lá com o violão na mão, fazendo aquela maravilha que eu tava ouvindo, aí eu parei. Ficou amigo naquele momento, assim, eu com 10 anos, ele com 20. E, enfim, foi um encontro muito legal, que até hoje, quando eu encontro com ele, a gente relembra dessa escadaria, desse encontro. Eu sou da América do Sul,
cowboy. Todo ouro, eu sou você. Todo mundo sou Minas Gerais. E no próximo bloco tem mais cantos do Brasil com Lô Borges. Enquanto isso, vamos ver como anda seu nível de brasilidade? Já que nosso tema é cidades, você sabe qual foi o primeiro município fundado no Brasil? Fundado? Foi Santos. Ah, não sei, o Brasil é enorme. Porto Seguro, né? São Paulo? Vou perguntar para minha professora de história. Não sei. Eu creio que seria a região litorânea, né? Bem, descubra depois do intervalo. E aí, já sabe qual foi a primeira cidade brasileira? Eu não me lembro, não. Eu não sei, não. Não foi aqui? São Paulo. Bom, pelo jeito, o nível de brasilidade da galera aqui tá baixo. Pra ajudar, aí vão as alternativas. Alternativa A, Salvador. B, São Vicente. C, Rio de Janeiro. Ou D, Ouro Preto. Ouro Preto. Rio de Janeiro? Meu pai me falava que era Cananéia. São Vicente. Acertou quem respondeu B, São Vicente. Mas eu tenho que dar uma menção honrosa para quem respondeu Cananéia, pois há controvérsias. A maioria dos livros de história aponta São Vicente, fundada por Martim Afonso em 1532, como célula máter do Brasil. Mas algumas fontes indicam que um ano antes disso, Portugal enviou uma expedição comandada pelo mesmo Martim Afonso, que chegou na comunidade de Marataiama, antigo nome de Cananéia. 1531 é considerado o ano da fundação oficial da vila de Cananéia. Porém, devido à falta de documentos consistentes que comprovem tal feito, São Vicente levou a palma de primeiro lugar. Deu para entender? Falando em levar a palma, aí vai mais uma de almanac. Em Palmas é muito frio, mas na mesma época faz muito calor em Palmas. É, existem palmas e palmas. Tradição e progresso. Este é o lema da cidade de Palmas, ao sul do Paraná. A temperatura média anual por lá é de 15 graus. É o município mais frio do estado. E mais de 2.000 quilômetros ao norte está Palmas, capital do Tocantins, onde faz um baita calor, mais de 40 graus. Nomes iguais e 25 graus de diferença de temperatura. Inaugurada em 1990, Palmas do Tocantins foi a última capital planejada a ser construída no país. Suas colegas Teresina, Aracaju, Belo Horizonte e Goiânia também são capitais planejadas. Pois é, tava pensando que era só Brasília? O presidente Juscelino não foi o único a ter essa ideia, não. E falando em Juscelino, no Maranhão acontece um curioso encontro de chefes de Estado. As cidades de Presidente Juscelino, Presidente Médici e Presidente Sarney são vizinhas. Já imaginou que procó? Quiprocó é com ele mesmo. Parlapatão, patife, paspalhão e palhaço são elogios para o nosso convidado de hoje do Papo Cabeça. O circo brasileiro contemporâneo tem enfrentado um pouco a dificuldade de ser comparado com aquilo que é de fora. Então, tem sempre o carimbo do público que viu pelo mass media, pela cultura de massa, pela televisão, pela internet, o Cirque du Soleil. Então, qualquer coisa contemporânea que você faça, alguém vai comparar. A gente tem que buscar o nosso próprio caminho. Então, no Circo Roda, a gente tem feito a nossa busca de linguagem, a nossa pesquisa, até porque os nossos recursos são infinitamente menores. Nós temos uma preocupação com a arte, com o diálogo com o público.
com um tipo de dramaturgia que atenda à demonstração de habilidades que o circo representa, mas que tem uma característica brasileira muito mais forte, um diálogo com a plateia, um swing, uma forma de conversar com as pessoas que é diferente, que até grandes companhias como o Cirque du Soleil, circos americanos e europeus vêm buscar artistas aqui no Brasil. O que não é ruim, a gente vê um artista brasileiro consagrado lá fora. O artista circense tradicional vive uma aventura que parece anacrônica, vivendo em trailers, carregando a lona toda semana, e é impressionante como consegue sobreviver daquilo. Eu me espanto a cada vez que eu visito um circo tradicional, porque realmente montar e desmontar uma lona, montar todo o entorno da sobrevivência dessas pessoas em torno da casa de espetáculos, é realmente de uma ousadia muito grande, que não teria a ver com o pragmatismo do mundo atual, globalizado, careta, chato. Então essas pessoas empreendem uma aventura que é muito poética nesse sentido, eles estão indo contra toda a maré. E isso significa também que o circo não precisa sobreviver exatamente só sob a lona, que ele pode sair desse pequeno céu, esse universo, e buscar outros espaços de diálogo com o público. Uma coisa não elimina a outra, e as duas têm um potencial poético muito grande. Se você era adolescente na década de 80, com certeza se lembra do fenômeno Menudo. As músicas açucaradas, dançantes de Charlie, Ray, Roy, Robbie, Rick levaram ao delírio multidões de fãs ensandecidas. Foi uma explosão. Menudos, eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito deles, eu dançava as músicas, né? Tinha o Roy, o Robbie. O Rick Martin fazia parte, né? Minha mãe que comprava revista pra mim. Eu tinha figurinha, tinha pôster. Disco de vinil, assim, na época. Tudo que se tratava de Menudo eu tinha. Sucesso, muito sucesso. Ah, os Menudos eram febre na época, assim, né? Não se reprima, não se reprima, não se reprima. A expressão banho-maria ou banho-marie, como dizem os franceses, indica o processo de aquecer algo de maneira uniforme, colocando o recipiente com ingredientes sobre outro com água fervente. Quem inventou o sistema foi Maria a Judia, ou a profetisa, que viveu no Egito do século III. De origem grega, ela foi uma das primeiras alquimistas de que se tem notícia. No sentido figurado, a expressão indica algo que se faz lentamente. Como seu noivo, por exemplo, que tá levando essa ideia de casar em banho-maria. Cai fora, moça. Desse mato não sai cachorro, não. O desenho animado Meu Amigãozão é uma série legitimamente brasileira, exibida na Discovery Kids e na TV Brasil. Crianças daqui e de várias partes do mundo estão curtindo as aventuras dos personagens e seus amigões. E nós aqui vamos ver como é que se faz. O Meu Amigãozão é uma série de TV de 52 episódios de 11 minutos, mas ela nasceu com um curta de 1 minuto, que foi desenvolvido através de um edital na época do TVE, que hoje é TV Brasil, com o Ministério da Cultura. E começa de uma ideia onde a gente consegue, através de poucas imagens, pouca informação de texto, apresentar para algumas pessoas, resumidamente, a série. Começa com um roteiro. Uma vez que esse roteiro está aprovado, ela vai para o storyboard. É como se você fizesse um filminho de imagens paradas, de rascunhos, usando o roteiro e as vozes. Você pega aquele filminho que é o rascunho e aquilo ali vai para a animação. Os personagens têm que transmitir as emoções, porque sem isso você não tem a história. Depois que a animação está pronta, tem que ter um trabalho de finalização ou de edição, onde a gente junta todas as cenas e isso vai para a sonorização. É uma linha de montagem, é aí que se assemelha realmente a uma indústria. Em 2 anos, aqui nós criamos 52 episódios. São mais de 7 longa-metragens, em termos de tempo,
feitos em 2 anos. Ela é uma série sobre amizade. Ela é uma série sobre um sentimento que é universal. Ela não é uma série que se passa no Brasil, mas ela é uma série que eu acho que o Brasil está sempre nas entrelinhas. Adoro o pé de moleque da mamãe. Era uma vez um ilustre músico brasileiro que se tornou nosso maior operista e compositor no século XIX. Aclamado na pátria-mãe e mundo afora. Antônio Carlos Gomes, ou Nhotonico, como preferia ser chamado, era o mais talentoso dos 26 filhos do regente de banda Manuel José Gomes. Aos 23 anos, saiu de casa para se matricular no Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Antes dos 30, já tinha várias composições na algibeira, mas foi a ópera A Noite do Castelo que lhe valeu um fã ardoroso, disposto a dar um empurrãozinho em sua carreira. A convite de Dom Pedro II, foi à Europa estudar. O imperador sugeriu a Alemanha, mas Dona Teresa Cristina, napolitana, insistiu na Itália. Foi em Milão que Carlos Gomes estreou seu trabalho mais célebre, o Guarani, baseado na obra de José de Alencar. Quando desembarcou no Brasil, foi recebido como herói nacional, com direito a fogos no Pão de Açúcar. Em 2 de dezembro de 1870, aniversário de Dom Pedro II, Carlos Gomes conduziu o Guarani numa noite de grandes emoções. Que terminou com gritos da plateia. Viva o Imperador! Viva José de Alencar! Viva Carlos Gomes! Falando em herói nacional, este barbarense da foto, apesar da pouca idade, também já conquistou essa fama. Vamos ver se o pessoal aqui na rua sabe quem é. Gisele Bündchen. O filho lá do Príncipe Charles, não sei. Faustão. É o Gugu Liberato. Diego Alemão. Rodrigo Faro. Gustavo do vôlei. Rubinho Barrichello. Ronaldinho. O Guga. O Xuxa. Nem o Guga, nem o Xuxa, mas ele tem mais a ver com o Xuxa do que com o Guga. César Cielo. César Cielo. Isso! Congratulações! É mesmo o nadador César Cielo, que levou ouro nos 50 metros livres e bronze nos 100 metros livres nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Isso sem contar os vários recordes mundiais, olímpicos, sul-americanos. O rapaz é poderoso. Como prometido, guardamos para você mais um pouquinho do som de Lô Borges aqui no Cantos do Brasil. Coisas que a gente se esquece de dizer. Em determinado momento eu comecei a criar minhas próprias composições. E foi nessa que o Milton sacou que eu era um compositor interessante. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Um belo dia ele chega na minha casa e ele falou assim: eu não tô querendo te pedir música para o disco meu. Eu tô querendo te pedir música para um disco nosso. Eu tô querendo te convidar para fazer um disco. Nessa época eu ficava muito na esquina de Santa Teresa, quando eu tinha 16 anos, onde eu nasci ali. Eu ficava tocando violão num lugar que a gente chamava de Clube da Esquina. E ele achava interessante esse nome, a gente chamar o lugar de Clube da Esquina. E é ali que eu fazia minhas composições. Esquina fugindo pra outro. Quando o Clube da Esquina saiu, a gravadora da época, assim que saiu o disco, eles me ofereceram um contrato para fazer um disco solo. E eu, maluco, aceitei. E aí era a coisa mais maluca, caótica, porque eu não tinha as músicas. Eu chegava assim, ó, segunda-feira de manhã, eu tinha gravação às 8 da noite e às 8 da manhã eu não tinha nem a música nem a letra, muito menos o arranjo. Cavaleiro marginal, lavado. Então minha carreira solo começou meio assustada. 6 anos depois do disco do Tênis que eu voltei a gravar. E acabou que eu, na verdade mesmo, eu nunca fui um cara de gravar muito assim, até o ano 2000.
Aí ano 2000 mudou tudo, Eu sou um cara totalmente compulsivo para fazer disco, eu componho todo, eu terminei um disco agora, já tô querendo fazer outro. Então, agora eu tô numa fase assim, de fazer muita coisa. E eu vou me despedir com um trechinho do poema de Mário Quintana sobre o nosso tema de hoje. Olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo, e nem que fosse o meu corpo. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, tanta moça bonita nas ruas que não andei, e há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Siga sonhando com os versos do Quintana e eu te espero na semana que vem aqui, hein? Ou antes disso na internet. Até mais! Cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão, eu conheci as torres e os